E eu estou encorajando vocês, sexta-feira, não só virem em peso, tragam as almas. Eu já disse que nem apelo financeiro vai ter. Não se considere que alguém vai falar de dinheiro para pedir dinheiro. Traga as vidas. Pastor Toninho falou, pastor, diga para eles que não falem em termo culto. E é verdade, reunião. Convide as pessoas, vem para uma reunião de prosperidade. Eu estou te garantindo que eles vão ficar impactados. Eu tenho pessoas conectadas na gente. De fora tínhamos 702 pessoas nos assistindo ao vivo ontem. Eu tenho pessoas que nunca puseram o pé numa igreja. E tem negócios de porte. E eles estão dizendo, nunca ouvi isso. Lógico que nunca ouviu, porque é da palavra de Deus. Nós vamos receber instruções espiritual, instruções natural. E nós vamos sair debaixo de uma unção aqui. Convide as almas, ou conecte elas no link que eu vou repassar. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua... Bom, lembrando que essa reunião é para empregado, desempregado, profissional, liberal, executivo, proprietário, proprietária, para todo mundo. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da tua palavra, em nome de Jesus, amém. O título de hoje é Nunca mudar o foco da colheita. Tem pessoas que Satanás sabe que ele não vai conseguir fazê-las sair da igreja, nem que parem de orar. Então ele trabalha numa matemática que tem a ver com você mudar o foco na última hora. E mudando o foco, perde-se o milagre. Deus tem um foco com você. Ele libera a palavra dele sobre você e na palavra dele ele já falou que ele vai pôr, enfim, ele falou que vai honrar você. E este foco, ele é mantido por ele. Ele sabe que uma coisa é honrar a palavra dele. Ah, Deus honra a tua palavra, veja. Deus já honra a palavra dele. A Bíblia fala em Tiago que os demônios, quando ouvem o nome dele, eles até estremecem. As pessoas que dizem que são ateus por aí, não é verdade. Você chega a entregar um recado de Deus, eles não saem mais de perto de você. Então, falar para Deus honrar a palavra dele, ele já honra e ela já é honrada. Agora, outra coisa é ele cumprir a palavra dele. E para isso, o foco dele é executar a sua palavra. Entrar em execução. Deus não quer que você apenas pense na palavra grandiosa que Ele te deu. Ele quer que você foque que ela vai se cumprir. E que Deus vai executar esta palavra. Nós vamos ver apenas três quadros hoje sobre não perder o foco. Em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos tratar de um tal de Naamã, que ele era o comandante da Síria. Ele era muito amado por Deus porque o cara era nobre. Deus via nele uma fome para querer conhecer o Deus de Israel, porque ele mesmo expressa que ele tinha desrespeito pelos deuses do rei dele, da Síria. E esse homem tem lepra. E então ele descobre, a menina diz, vamos ver isso. 2 Reis 5, versículo 3, disse a menina, a judia, a evangelista, tomara meu Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Quem dera ele fosse no endereço do profeta, e o profeta libertaria ele dessa lepra. No versículo 5, porque no 4 o chefe fala para o rei, o que o senhor acha? O rei dá uma resposta. Esse rei, que era de Israel, ele tinha muitos demônios no corpo. Esse rei da Síria era 10 vezes pior. Então era um primo, os demônios de um eram primos do outro. Ou um rei do lado de cá, outro do lado de lá, e os dois eram tranqueira. Então ele fala para o rei tranqueira dele, olha, ela falou que se eu for para o profeta em Samaria, etc., eu seria curado. No 5, o rei endiabrado, com um saci tereré na mente, olha o que ele responde para ele. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ao rei de Israel, vou mandar a carta. Ele partiu e levou presentes. Versículo 6, levou também ao rei de Israel a carta que dizia, olha o que diz na carta.
Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E aí no 7, o rei de Israel, que até no armário dele tinha demônios, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as vestes. Que palhaçada! Como o diabo é desgraçado, como os demônios são malditos mesmo. Mudava o foco. Ela fala, profeta, ele manda para o rei. Olha como os demônios são imbecis. Aí o rei vê a carta, olha, na carta está escrito assim, cura ele. Aí o cara já está com um demônio, até na talher que ele usa para comer. E ele ouve que ele tem que curar o cara. Aí o cara rasgou a roupa dele. No 8, olha como os demônios querendo abortar o milagre. No 8, versículo 8, ouvindo, porém, o profeta Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer, por que rasgaste as vestes? Deixa eu vir a mim e saberás que é profeta de Israel. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a pergunta do profeta? Quem que rege a nação, o rei ou o profeta? É o rei. Quem que faz milagres, o rei ou o profeta? O profeta. Então por que você está rasgando a sua roupa aí? Olha, quem dá glória a Deus bem forte aqui? Olha como os demônios, olha que inferno. Satanás queria abortar o milagre do homem de Deus. Deixa eu adiantar o que isso significa. Vem um problema, vem uma afronta, vem um sonho, vem uma coisa que se quer executar. Os demônios dizem, não vá na igreja. Vá naquele que precisa mais de Jesus Cristo do que você. Deu para entender agora? Eles querem te mandar para o endereço errado. E se você com teu foco, você foca na tua prima, no teu tio, na tua cunhada, no teu pai, na tua mãe, no teu filho, no rico, no agiota, você já abortou o milagre. Porque o milagre tem endereço. Está aqui. Está na palavra. Fizeram uma atrocidade com a gente, houve corrupção, alguém comprou alguém, alguém subornou alguém para fazer dano para a gente. Eu ia arrebentar esses caras. Eu ia procurar gente graúda de porte, eu ia arrebentar esses malditos. Mas eu senti angústia na hora que eu falei, faça! Porque eles iam levantar assim para dizer, vocês fizeram isso com a igreja, agora vocês vão ver. E eu senti angústia. E eu falei, Deus, estou sentindo coisa ruim. Deus falou para mim, são eles que resolvem o que é da minha igreja ou sou eu? Eu na hora, olha, aborta tudo. Eu não estava legal da cabeça, eu estava agoniado. Aborta tudo. Tem alguém que não caiu na maracutaia dos demônios? Está em 2 Crônicas 20, versículo 2. Trouxeram para Josafá um quadro, demônios para tudo que é lado, inimigos para tudo que é lado. Olha o que ele diz em 2 Crônicas 22, 20, 12. Ah, Senhor Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Também não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão não no político, não no rei, não no juiz, não no policial, não no agiota, não no... Em quem? Em ti. Agora você aplaude direito. Josafá falou, eu não vou mudar o foco. Não vou mudar o foco. E aí, o profeta pergunta para o cara, mas você está rasgando a roupa por quem você, o que você tem a ver com isso? Aí o cara, alguns demônios saíram da mente do cara, ele lembrou, é verdade, eu não sou profeta, eu não tenho nada a ver com isso. Manda para o pastor. O que mais? Agora tem um novo foco. Porque Naamã chega diante do profeta. 2 Reis 5, mesmo capítulo, 10 ao 14. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro para Naamã, que é um príncipe, que é um cara que Deus ama, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Todo mundo diga Jordão. E a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então, há um novo foco. Você agora foca, porque a primeira, o próprio Naamã errou. Naamã tinha que ter dito, ela falou o profeta, não falou o rei. Mas tudo bem. Foca, Rio Jordão.
Satanás quis mudar o foco de novo. Atacou Naamã. Agora não é o rei, agora atacou Naamã. Atacou quem mais precisa do milagre. Porque no 11, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, se foi. Ele não estava indo para o Rio Jordão. Ele estava indo para a Síria. Estava voltando para a terra dele. Indignado, decepcionado, com muitos questionamentos. E qual é o argumento dele? Pensava eu que o profeta sairia para ter comigo, possuía de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra. Era como faziam os pajés dos demônios lá na cidade dele. E me restauraria da lepra. Aí no 12. Não são porventura Abana e Farfar, 2 rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Ele não mentiu. E ainda o Rio Jordão é barrento, é sujo. A beça, a pastora Silvia esteve lá e viu que não é moleza. Não poderia eu lavar-me num destes e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Está indo para a Síria, perdendo o foco. O foco era o quê? Nós já erramos o endereço. Agora está errando voluntariamente o outro. E nós muitas vezes somos iguais a ele. No fundo, a gente não sente paz. Mas a gente vai lá, em vez de ir para o Rio Jordão, como a palavra mandou, a gente... Ele está indo para a Síria. Então, no 13, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, porque ele era muito bom. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Não a farias? Quanto mais apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. No 14, voltou o foco. O foco do milagre. Então mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ficou limpo. Satanás vai querer usar pessoas para te mandar para o endereço errado. Vão querer tumultuar a tua alma. Você não entende porque a pressão. Você não entende porque tua mãe, teu pai, teu irmão, tua irmã cobram tanto de você. Que é para te atordoar. Para você não fazer a única coisa que vai tirar você dessa situação. Orar. Firmar na palavra. Estandarte da palavra no coração. Você se enlouquecer. Para querer calar a boca deles, você começa a tomar atitudes que tiraram já o teu foco do milagre. Um dia Deus falou para mim assim. A palavra em 1 Samuel, quando Ana orou, ela diz, ele levanta ao que está assentado. O Senhor me falou, só posso levantar você se você estiver sentado. E não se movimentando, gesticulando e fazendo um monte de coisa. Lembra quando ele diz, descansa em mim? No sossego, na confiança, Isaías 30:15, está a tua força. Satanás vai querer que você saia da cadeira da paz, da confiança, da fé, da segurança em Deus. Saia da cadeira e vá fazer uma poeira desgraçada, que na hora que você senta a poeira, baixa tudo outra vez. Não aborte milagres por pressão de outros. Por conselho de pessoas que estão te empurrando ao desespero, que estão tirando a tua paz. Tem pessoas que não tem como a gente mandar ficar inquietas, porque às vezes eles são autoridades sobre a gente. Então a gente tem que usar um silicone incolor aqui. Faz o teste. Põe lá, incolor. Você não está ouvindo nada? Sim, sim. É isso mesmo. O que foi? Não sei. Mas por que você está com essa paz? Porque não ouvi nada do que você falou. É por isso que eu estou em paz. E agora onde você vai? Vou para a igreja. Depois de tudo que eu falei, mas que foi que você falou? Quem ouviu foram esses silicones, eu não ouvi nada. Tem outros que a gente manda ficar quieto e quieta. Shhh, não abre tua boca. É a última vez. Eu já não estou legal da cabeça. Se eu enlouquecer, você vai afundar comigo. Aí a pessoa acalma. Depende do caso, mas em todos eles você não pode sair enlouquecido, enlouquecida. Porque Satanás quer te tirar do foco. Aplaude a Deus, aplaude. O diabo é maldito.
Jacó pegou a bênção que é dele, pegou de um jeito assim, mirabolante, fez de conta que é o irmão dele, colocou um pelo de não sei o que lá de cordeiro, engrossou a voz. Foi uma cena bastante cômica. Aí o irmão descobriu o quê? Ele fez tudo isso para roubar a bênção que era minha. Mas tudo bem, a bênção era de Jacó. Lembra que ele comprou com um prato de lentilha delicioso? O cara pegou o prato Esaú. Olha, me dá esse prato, eu não quero saber desse anel aí, pega ele. Pô, na hora da bênção, o Esaú está reclamando. É que na verdade, poxa, do jeito que Jacó fez, não pegou legal. Tudo bem. Aí surge o nome na Bíblia. O nome de uma cidade que não aparece nunca mais em toda a Bíblia, a não ser ligado a Jacó. É um nome provisório. Uma cidade lá da Síria que se chama Padarã, divisa, é uma cidade provisória só para fazer algo e voltar logo. E essa cidade, esse nome Padarã, nos encheu a alma de versículos. De tanta bagunça que Jacó fez lá dentro. Por quê? Porque perdeu o foco, meu Deus do céu. Gênesis 28, 1 e 2, Isaac chama Jacó, porque agora Jacó é o herdeiro espiritual, ele já repassou a bênção, e caiu a ficha de Isaac, que por mais que ele ama mais a Esaú, Jacó é o herdeiro que vai perpetuar a raça. Então ele fala assim para ele. Gênesis 28, 1 e 2, chamou Isaac a Jacó, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa das filhas de Canaã que nós estamos aqui. Filhas de Canaã, que eram, enfim, gigantes, tal, cruéis, filhas, crias de demônios. Levanta-te e vai a Padarã. Pela primeira vez nós vamos ver esse nome, quer dizer, antes aconteceu com Isaac e agora com Jacó. A casa de Betuel, pai da tua mãe. Não o irmão da tua mãe, pai da tua mãe. Todo mundo diga, o avô, não o tio. Já começou a cair a ficha de quem lê Bíblia? Vá na casa do avô, pai da tua mãe. E toma lá por esposa uma das filhas, aí sim, de Labão, teu tio, irmão de tua mãe. Por que uma das? Porque não havia celular, internet e tal, e Isaac era andarilho, ele não sabe se o tio lá, Labão, tem duas filhas, 20, se a primogênita casou, não sabe. Mas você pega uma de lá, pronto. Mas passa pelo teu avô. Não foi assim. Então, diga comigo, Jacó apenas foi mandado a Padarã para casar e voltar logo. E até que a ira de Esaú passe, porque Esaú quer matá-lo. Quando ele estiver calmo, a gente manda chamar você e tudo volta ao normal. Jacó chega na cidade e não vai na casa do avô. Então ele está sem proteção. Ele vai direto na casa de Labão, que para mim é Lobão, foi lá para dentro. E ele vê duas, uma bonitinha, a outra charmosa. Por causa da charmosa, a bonitinha deixou de ser bonitinha, que é a primogênita Lia. Aí, ele sabia que é desonroso, em qualquer casa, desonroso, casar a menor quando a maior está esperando. É vergonhoso para a casa, para a família, para o pai da moça, é vergonhoso. Nenhum pai vai negociar com outro pai, o filho dele casar com a sua filha menor, se a primogênita ainda não casou. Ele sabia disso. Mas ele foi lá e já focou o olhar na pessoa errada. Casar com a menor. E foi negociar. Ele vai negociar com o Lobão, quem sai ganhando? Era só para casar com Lia, era uma princesa, era plano de Deus. Na Bíblia, Lia era frutífera. Jacó queria filhos, Lia lhe dava assim. A outra que ele pegou, além de que ela não era crente, a Raquel, que ela queria os demônios do pai até o último dia da sua vida, ainda para gerar um filho, foi o cão. O outro matou ela para sair do ventre. É Deus falando, nunca foi plano, o que você foi fazer? E agora, Padarã se torna um cerco, e um círculo, para não dizer um circo, é o que eu estou querendo dizer. Um circo. Porque como ele focou o olhar onde ele sabia que estava errado, ele foi negociar, não, era para casar e voltar. Não, ele negociou.
Quanto tempo eu fico aqui para casar com esta? Olha o foco, olha a bagunça. Olha como Satanás faz com a gente na nossa sinceridade, mas a gente não percebe. E Satanás diz, vou atacar ele e ela na sinceridade deles. Aí ele chega para o tio fala, só 7 anos. O pai e a mãe esperando ele casar para voltar. Não, ele vai ficar 7 anos para casar com a errada. Como é que dá liga um negócio desse? Tem coisa mais nojenta do que um cara casar com as 2 irmãs? Uma irmã da outra? Você conhece um quadro mais repugnante do que esse? Fala você para mim. Não. Você acha que Deus mandou ele para isso? Não diga que acha porque eu mesmo posso desviar também. Eu já não estou legal. Você acha que Deus mandou ele a essa tal Padarã, para ele casar com 2 irmãs? Que nojento, que coisa. E para ele dormir com as escravas, e gerar filho de escrava e dizer que é legítimo, que bagunça do inferno. Se o avô dele por dormir com a escrava que gerou Ismael, meu tio, com o padre Abraão, eu não tenho nada a ver com isso, eu já estou aqui. Deus ficou 14 anos sem falar com Abraão, repreendeu ele duramente. Ele vai lá e negocia, o cara dá para ele a esposa errada, que é a certa, a Lia. Mas agora ele quer a outra de novo. Olha que palhaçada. Porque ele manteve o foco no lugar errado. O milagre dele era por uma esposa vir a descendência. Mas ele focou na esposa errada. Mais 7 anos. O que diz em Oséias 12, versículo 12 mesmo? Vou ler para você. Jacó fugiu para a terra da Síria, Padarã. E Israel, sua descendência, serviu por uma mulher. E por ela ficou guardando o gado. Não tem revelação nenhuma. Deus diz, 14 anos jogados no lixo. Queridos, vou repetir, e eu sou enfático, e pode procurar que você não vai achar. Nome Padarã deixa de existir na Bíblia quando Jacó sai de lá. Era uma cidade provisória. Vai, pega, volta e acabou. Como aconteceu com Isaac quando buscaram Rebeca. Voltou, não se ouve mais falar. Quando chega em Jacó, era também para ter só um filho. Abraão tinha que ter só um filho, não 2. Tanto é que Deus falou, aborta um, porque é só um. Para que seja patriarca, a figura do pai com seu filho, Jesus Cristo. Isaac era para ter um. Deus permite 2, porque o pecado foi feito por Abraão. De gerar 2, um contra o outro, Ismael contra Isaac. Agora o pecado é repassado. Aí Isaac herdou, nem pediu, herdou do pai. Abraão não fez tudo certo, também errou, mas não era palhaço. Jacó não era palhaço, mas era maturo e mimado. Perdeu o foco. E agora ele quer a errada, e ele sabe que é errada, negocia quando não é para negociar, fica quando não é para ficar. A vida dele vira um inferno, a ponto de trabalhar certos dias, 16 a 18 horas por dia, coisa do cão. E, em vez de ter um filho, ele aparece com 12, olha que inferno. A única vez que na Bíblia Deus falou de 12, foi o anjo que falou para Agar, Ismael vai gerar 12 príncipes, eles vão comandar o Oriente Médio inteiro. Se cumpriu. Na Bíblia tem o nome de todos, princesas e príncipes, dá 12. Deus nunca tinha falado que vai ter 12. Aí quando volta Jacó, está com 12. Mas esse de quem é? Esse daquela escrava ali. Mas escrava ali, assim elas me obrigaram. Que palhaçada. Que circo! Por quê? Porque perdeu o foco. Está parecendo o cara que manda a carta para o lugar errado. Se os correios soubessem disso. Em vez de mandar para o profeta, em vez de mandar... Gente, perder foco na Bíblia é um desastre. E você acha que fora dela vai mudar? O que Satanás quer fazer com a gente? O que diz em Eclesiastes? Verdadeiramente a opressão endoidece até o sábio. O que Satanás quer fazer com a gente aqui? Ele quer que a gente enlouqueça. Porque se a gente enlouquecer e se deixar levar emocionalmente, porque os outros estão zombando, porque os outros estão dizendo, porque os outros estão fazendo, a gente perde o foco. E se perder o foco, perde identidade, perde trajetória, perde caminho, perde promessa, perde tudo. Vou repetir o que disse como primeira frase aqui. Deus tem um foco na promessa que Ele te deu. Ele não é só honrar a palavra dEle. Ele vai cumpri-la e para isso Ele vai executá-la. Deus quer executar o que Ele te prometeu. Mas você não pode perder o foco. Nós como igreja não perdemos o foco.
Cedo, fazemos cedo até hoje. Evangelismo, fazemos evangelismo, diaconia, dança, louvor, tudo infantil. Permanece. Tipo de palavra pregada no púlpito não mudou nada. Não saímos do foco. Ah, mas saiu gente. Ah, então vamos começar a ser malandros de púlpito. A gente prega umas coisas para outros saindo das outras igrejas, vir para cá. Não caímos nesta maracutaia. Nada de mover. Ah, está faltando dinheiro. Vamos fazer uns apelos lá que até a gente faz um evento, vende não sei por quantos mil, quem senta na frente, outro no fundo. Não caímos nesta maracutaia. Não perdemos o foco. Continuamos os mesmos. Somos sólidos e sóbrios, sofrendo a beça. Mas não perdemos o foco. Quem dá glória a Deus bem forte aqui. Aplaude mesmo, aplaude. Você sofre quando descobre que falam um monte de você. Você nem é chamada para se defender. Você sofre quando sabe que estão fazendo uma maracutaia para diminuir teu salário, para te pôr no olho da rua. Você sofre quando falam umas coisas, fazem outras. Quando pessoas te abandonam com ingratidão. Quem que aguenta a ingratidão? Mas sofrer é uma coisa, perder o foco é o desastre. Sofrer não é o desastre, é uma momentânea, leve tribulação. Mas aquele que vos chamou, 1 Pedro 5, 6 em diante, aquele que vos chamou, depois de sofrer um pouco, Ele mesmo vai exaltar você, vai glorificar você, vai levantar você. Agora aplaude Ele de verdade, aplaude. E o nosso Senhor Jesus. Chegam para Ele fariseus, escribas, tudo a mesma laia, que já estão maquinando para matá-lo. E ele tinha acabado de dizer no mundo espiritual para Pedro e os demais: eu tenho que estar em Jerusalém, vou morrer porque vou receber tudo que o Pai vai me dar agora. Todos nós queremos a colheita que Deus dá, não é verdade? A gente não muda o foco. O que Deus vai me dar é Deus que vai me dar. Quem dá glória a Deus aqui? O Senhor Jesus falou a mesma coisa. Pedro até falou: não vai. Vou sim. Aí aparecem escribas, dizem assim: Jesus, você foge de Jerusalém porque Herodes, que comanda Jerusalém, falou que vai te matar. Eles também iam matá-lo. Por que falou para ele foge? Se ele acabou de dizer que ele tem que estar em Jerusalém. Para mudar o foco. Porque Satanás queria trabalhar pelo medo. Ele sabe que o medo não é moleza para o ser humano. O próprio Senhor Jesus, pelo medo, falou para os discípulos que estava com angústia. Ele falou: estou com angústia de medo de saber o que vão fazer comigo. Usou o termo angústia. O quanto me angustio até que essa hora passe logo, porque eu sei o que eles vão fazer comigo. Pelo medo, o Senhor Jesus suou sangue. Satanás sabe o que significa o medo. Então ele falou: usa o medo que ele já está. Ele viu o Senhor Jesus preocupado. Porque o Senhor Jesus na terra não era um Deus camuflado, ele era homem. Era ser humano. É fácil ir para a cruz como um Deus. Ele foi como ser humano. É o que diz em 2 João capítulo 1. Quem disser que o Senhor Jesus não veio como ser humano é anticristo e mentiroso. Então Satanás quer usar o medo. Olha, você sai daqui, o cara vai te pegar agora. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Avisa essa raposa. Chamou ele de raposa porque ele queria morrer mesmo. Eu vou ali só resolver um negócio, daqui a 3 dias eu estou no centro de Jerusalém. Fala para ele que eu vou estar lá, pode me pegar. Se o nosso Senhor Jesus fez isso, por que nós vamos fazer diferente? Satanás quer que você perca o foco porque está com medo. Eu já vi crente assinar documento errado porque estava com medo. Mas por que você assinou isso? Você sabe que ia dar problema. Fiquei preocupado, com medo dele, dela, do não sei quem. Eu já vi isso. Eu já vi alguém entregar de bandeja algo por medo. O Senhor te pede: não perca o foco da promessa que eu lancei sobre a tua vida. Eu sou zeloso por ela. O Nabucodonosor chega para Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: a fornalha vai estar 7 vezes mais acesa. Que ridículo, que diferença faz de um fogo para 7 fogos, que palhaçada. Mas o que ele queria dizer? Medo, perder o foco. Eles falaram: o foco a gente não perde. Nem que Deus não livre a gente, morremos com Ele. E foram livrados. Tem crente que não está nem o dízimo dessa ameaça, já perdeu o foco. Mudando de igreja, perde o foco. Luta, jejua. Pastor, profetiza para mim. Pastor, está vindo vital. Olha, estou pedindo a benção. Por quê? Porque eu amo muito você. Eu acho tão lindo que tu fala que me ama tanto que está indo embora.
E ainda chora. Quando chora, eu já sei que vai nos arrebentar. Guarde isso. Quando, porque eu amo muito. É porque vai sair daqui, vai trabalhar para Satanás até fechar a igreja. Pelo menos vai tentar. Eu já conheço, porque eu não tenho o ano 2, 5, 10 no Evangelho. Mas eu não perco o foco. Paulo falou, eu não estou interessado nem preocupado com quem fica para trás. Eu vou continuar prosseguindo para chegar lá. Quando chegou a hora final de Paulo, chegaram até profeta e profetas para dizer, está aqui o cinto te apertando se for a Jerusalém. Ele repreendeu eles dizendo, se Deus me quer em Jerusalém, por que você quer me meter medo? Estou falando que eu vou para lá. Glória a Deus pela vida de Paulo. Não perdeu o foco. Tem gente que perde o foco pela maior oferta. Aqui te ungimos a bispo. Lá você é um... Tudo que orou, jejuou, lutou, construiu o nome espiritual, derruba, estou indo. Por quê? Porque lá você... Aí chega lá, vai ser mesmo. Daqui a pouco o filho pródigo está com nojo da bolota, está vendo, falando, onde eu fui me meter? Agora é tarde. Porque tem gente que depois que aborta o milagre, a capa diz que a coroa não volta a mesma. Você gostaria que Deus... Deus me resgata, mas não é a mesma. Não é a mesma. Uma coisa é permanecer até o fim. Outra coisa é largar, depois volta. Não é a mesma coisa. Agora, com Pedro, foi a mesma coisa, porque Pedro preservou uma coisa. Terminando em Pedro. Vamos abrir em João 6,68. Eu vou ler rápido para você. Estou de olho no horário, 9h30, vamos lá. João 6,68. Pedro chegou a dizer isso para o Senhor Jesus. A Bíblia diz, pelas tuas palavras você é julgado. É julgada. Respondeu o Senhor, Pedro ao Senhor Jesus. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Porém, esse mesmo Pedro, na tentação na cruz, ele olha para os acusadores e diz, eu não recebo nada de todos os seus ensinamentos. É forte isso. É forte. É forte o mesmo Pedro dizer, só o Senhor tem as palavras, e chegar para o grupo que está ameaçando, ele perde não só o foco, perde o rumo, não recebo nada dos seus ensinamentos. Pedro, em Mateus 26:35, diz para o Senhor Jesus, ainda que me seja necessário morrer contigo, ele não está brincando, ele não é um moleque, ano 2024, que muda de igreja como quem troca de sapato, porque não é mais conveniente. Ele era sério. Mas ele ia enfrentar uma guerra maior do que ele estava preparado. Então, ainda que me seja necessário morrer contigo, vírgula, não te negarei. Porém, em Mateus 26:74, ele diz, nem conheço ele. E nega ele, não sou dele, e o galo lá canta. Porém, aos olhos do Senhor Jesus, Pedro era muito precioso. E continuava sendo. Por quê? Por quê? Por que que Pedro... Depois de fazer isso que acabamos de ler, aos olhos do Senhor Jesus é digno de restauração, é digno do Senhor ir atrás. Porque Pedro, diante da pressão, do medo, do desespero, ele se perdeu, enlouqueceu. Mas um foco ele não perdeu. Está perto da promessa. O Senhor falou Jerusalém e arredores. Ele falou lá, ele se desesperou, ele foi. Mas quando o Senhor Jesus foi achá-lo, ele estava ao lado de Jerusalém. Por muito menos do que isso, o Senhor Jesus chega para 2 discípulos que estão indo a Emaús, fora. O Senhor não restaura eles. Diga comigo, não restaurou eles. Ele chega para eles e eles não reconhecem que é Ele. Ele repreende eles, ó nécios, tardios de entender, mente bloqueada. Até quando tem que repetir as mesmas coisas? Quando eles reconhecem que deve ser o Senhor, diz que sumiu. Não foram restaurados, não foram curados. Por quê? Voltem. Qual é o foco que eu mandei? Jerusalém. Voltem para lá, é lá que eu vou curar vocês. Não vai ser aqui. Quando eles chegaram lá, que os discípulos falaram tudo o que aconteceu, tudo o que viram, que eles foram curados. Pedro, com todos os erros loucos que ele fez, como todos nós pecamos e erramos.
Pastor, não tem mais jeito para mim, só eu sei o que eu pequei. Todos nós temos falha, pecado, o que for. Menos esse que vos fala, obviamente. Pastor Odinei já está com o diploma dele, mês que vem, psicólogo, falou que estou perfeito, class, estou alinhado. Mas olha, deixa eu te falar algo. Uma coisa é errar, pecar, outra coisa é perder o foco. Pedro, com tudo que fez, ele estava do lado de onde o Senhor mandou ele estar. E quando o Senhor veio restaurá-lo, ele estava lá. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Aplaude a Deus, aplaude. Não perca o foco. E se Pedro estivesse na Grécia, o Senhor teria ido na Grécia e dito, volta primeiro a Jerusalém, depois a gente conversa. Quantos querem receber milagre de Deus de verdade? Levante a mão. Abaixe a mão, quantos querem receber a promessa, que é essa abertura de porta definitiva que está chegando aqui. Levante a mão. Abaixe a mão. Vou fazer a mesma pergunta com outra tonalidade. Quem realmente quer receber esta capa que está para chegar sobre a sua vida? De verdade. Levante a mão. Põe a mão no teu coração. Apaga as luzes. Diga comigo, Senhor Jesus. Diante da tua palavra, eu me constranjo por todas as vezes que eu me permiti perder o foco. Peço perdão se me deixei levar pela pressão, desespero ou pela incredulidade. Hoje eu estou de volta. Eu sei que o que o Senhor espera de mim é apenas a minha decisão. Porque o amado Espírito Santo é o Senhor que me dará força para manter o foco. A Ti eu clamo, meu amigo Espírito Santo. Por favor, não me deixe me perder. Nem por pressão, nem por ofertas. Não me deixe perder o foco. Eu me entrego nas tuas mãos. O Senhor sabe que eu sou frágil. Preciso de ajuda. De mim mesmo, de mim mesma não tenho forças. Mas os meus olhos estão em Ti. Pai Celestial, Paizinho querido. Com a mão no coração, diga, neste coração há um lugar que é só do Senhor na minha vida. É o centro. Eu me entrego nas tuas mãos. Obrigado por ser tão nobre na minha vida. E eu nunca vou perder o foco disso. Eu me lanço nas tuas mãos. Todas as promessas que o Senhor me deu até agora, eu coloco nas tuas mãos. Toda a minha vida, eu coloco nas tuas mãos. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Amém. 3 minutos para você orar agora. Fale com Deus, aplique esta pregação que acabou de ouvir, aplique na oração. Deixa o Senhor falar contigo. Deixa o Senhor ministrar você. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo entre você e Ele.
Canta esse louvor, canta. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso, poderoso Deus, só Ele é poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma por ti. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Se você precisar ir embora.